eu sou a Nina e hoje eu vim contar um pouquinho sobre os livros que marcaram a minha vida, mais especificamente a minha pré-adolescência, adolescência e o início ali da fase adulta. Esse vídeo é a segunda parte, né, de uma série que vai contar os livros que mudaram a minha vida. Então, se você não assistiu a primeira parte, na qual eu falo sobre os livros ali da minha infância, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. E no outro vídeo, eu paro ali no que eu lia até meus 8, 9 anos. A partir de então, eu vou começar a considerar que esse vídeo vai ficar um pouco mais misturado, porque eu acho que eu fui lendo realmente de uma maneira mais misturada, não vai ter uma separação tão nítida nesses primeiros livros ali de época. Mas uma das coisas, né, em sequência ali, que com os meus 10 anos eu comecei a ler, foi a coleção Vagalume, que me marcou muito. Acho que todo mundo que teve ali a infância nos anos 90 deve ter lido essa série. A série era da minha irmã, eu não tinha todos os livros, obviamente, porque eu acho que essa série deve ter mais de 50, mas eu acho que eu tinha uns 20. Então eles eram da minha irmã, já eram um pouco mais usadinhos, assim, eu lembro até da textura que eles tinham. E vários deles me marcaram demais, principalmente A Maldição do Tesouro do Faraó, que foi meu livro preferido por muito tempo. Eu vou deixar a capinha dele aqui. E eu já tinha, né, essa amor pela mitologia que eu citei, né, no vídeo da infância, que eu tive um interesse pela mitologia. Então A Maldição do Tesouro do Faraó tinha essa questão. Eu também gostava das Aventuras no Império do Sol, O Mistério dos Cinco Estrelas, O Ninho dos Gaviões. Então foi uma série que com certeza me marcou e ela tinha essa questão do mistério ser desvendado, que era uma coisa que eu gostava muito. Nesse mesmo estilo também tinha a coleção Salve-se Quem Puder, que também teve alguns livros relacionados com mitologia ali, então tinha O Segredo da Pirâmide, que eu gostava muito. E eu lembro desses livros serem super caros, então era bem difícil eu ganhar algum deles. E a coleção Salve-se Quem Puder tinha pistas, né? Então ela vinha com alguns objetos que você usava para desvendar as pistas. Era super legal, eu gostava bastante. E graças a esses livros, um pouco mais pra frente, eu me interessei pela Agatha Christie. Então ela também me marcou por ter sido uma autora que eu li muito e foi meio que uma evolução da coleção Vagalume mesmo. Foi uma leitura um pouco mais madura, assim, eu considero, né, com relação a isso. Eu li um pouco mais tarde, mas que estava totalmente relacionada a esse gosto que eu adquiri através da coleção Vagalume para os mistérios. Eu acho que A Maldição do Espelho era o livro que eu mais gostava e também era da minha irmã, eu já tinha ele em casa, então eu vou usar ele aqui para representar, mas eu li várias coisas da Agatha Christie. Não podia deixar de falar sobre fantasia, que eu não sei exatamente como que começou, mas tem dois pontos principais marcantes na minha vida. O primeiro é a revista Witch, então eu não era uma pessoa que lia tanto gibi assim quando eu era menor. Eu lia gibi da Turma da Mônica, principalmente na casa de uma amiga minha, que ela colecionava e tinha vários, e eu de vez em quando comprava, mas não foi uma coisa assim que marcou a minha infância. Mas a revista Witch marcou, então ela tinha, além de uma revista de pré-adolescente assim mesmo, com todos os seus assuntos, ela tinha uma história em quadrinho que ia continuando, né, ao decorrer das edições. Então essa revistinha eu assinava, ela também vinha com brindes e tinha toda essa pegada, né, de bruxa e de meninas adolescentes normais que se descobriam bruxas. Em vez de eu ganhar mesada, né, eu recebi essa revista. E, enfim, me marcou bastante, eu era viciada. E foi mais ou menos na mesma época que eu li o Harry Potter, eu imagino. Eu não comecei o Harry Potter já pelo lançamento do primeiro livro. Assim, numa cidade pequena, que não tinha nem livraria, pra falar a verdade. Só tinha uma papelaria, né, que vendia alguns livros, tinha que encomendar, era bem complexo. Não tinha como comprar pela internet naquela época. Então, quando eu ganhei Harry Potter, eu ganhei da minha tia os 3 primeiros volumes, porque a minha prima, que né, elas moravam numa cidade maior, minha prima também sempre leu muito, minha prima gostava, né? Então a minha prima estava lendo essa série e a minha tia me deu os 3 primeiros volumes de presente. Foi definitivamente um marco, porque eram livros um pouco maiores, né? E foi aquela questão de ficar horas e horas lendo livros que eram um pouquinho maiores. E quando eu acabei o terceiro, eu queria muito o quarto livro, mas ao mesmo tempo eles custavam muito caro, não tinha pronta entrega na minha cidade, então eu lembro da minha irmã que estudava em outra cidade,
me trazer num fim de semana que veio pra casa, o 4º volume, e aí depois ter que esperar lançar o 5º volume, porque ele ainda não tinha lançamento. Então eu imagino que eu já tinha de 10 a 11 anos quando eu comecei a ler Harry Potter aí, por conta da época de lançamento deles, né? De Harry Potter eu passei para as Crônicas de Nárnia, que é o livro que eu acho que eu fui pago mais caro na minha vida. Sim, essa mesma edição de volume único, que hoje custa R$19, eu lembro que foram pagos R$82, e R$82 há uns 15 anos atrás era um valor muito superior a R$82 hoje, porque eu tive que encomendar e esperar chegar. Então foi um livro que eu li e reli muitas vezes, que eu tinha muito cuidado e muito carinho, porque eu sabia que tinha sido muito difícil ali. Realmente foi um grande presente as Crônicas de Nárnia pra mim. E aí, agora sim, passando por um momento em que as coisas ficaram um pouco mais marcadas pra mim, foi quando eu comecei a ler clássicos no colégio, né? Que eu imagino que tenha sido a partir de uns 14 anos. Que eu descobri todo esse outro mundo. Antes eu lia coisas mais relacionadas a mistério e fantasia, e eu descobri que não precisava ter nada assim de super natural para eu gostar muito de uma história. E eu descobri isso principalmente através de Machado de Assis. Então, todo mundo detestava ler e lia por obrigação. Eu entendo isso, porque José de Alencar foi uma coisa que foi tortura pra mim. Eu detesto o romantismo, mas quando a gente começou a ler o realismo de Machado de Assis, foi uma descoberta mesmo, virou uma chave na minha vida de que existia um outro tipo de literatura que eu ia gostar muito. Então, não teria como não citar Machado de Assis aqui. Principalmente O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Esaú e Jacó. São 3 livros que eu li naquela época, que eu li depois e que eu acho que fizeram totalmente diferença para eu mudar, né, o estilo de leitura, para eu começar a ampliar, na verdade, começar a buscar outras coisas. Outros 2 livros me marcaram muito dessa época, nesse mesmo sentido de clássicos. Então, um deles é Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu fiquei muitos anos com medo de reler esse livro e não gostar tanto quanto eu gostei quando eu li. E esse foi um dos primeiros clássicos que eu li, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Mas eu gosto tanto quanto eu gostei na época. Então foi mais um desses livros que me mostrou que existia um outro tipo de literatura que eu gostaria. E Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que me causou coisas muito parecidas com a leitura dos Miseráveis, do Valcir Carrasco, né? Quem viu o meu vídeo da infância sabe do que eu tô falando. Então, outro livro que me mostrou que existe muito problema social no mundo, muita injustiça, e que a gente precisa ter consciência disso, e que isso precisa fazer parte de todas as nossas escolhas na vida, inclusive do que a gente vai ler. É um livro do qual eu me lembro muitas vezes e que eu tenho muita vontade de reler. Não sei se eu tô preparada por conta das fortes emoções que ele me causou. Outro livro que daí acabou abrindo, né, espaço para um outro tipo de literatura que eu vinha me interessar foi O Dia do Coringa, do Joyce Tengarder, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia. Então é um livro que tem ali uma história super maluca e que tem a ver com a questão da mitologia, e ele vai falar de filosofia. Então eu tive uma época na minha adolescência fissurada em filosofia que veio a partir desse livro. Então foi muito marcante para mim. Então não só abriu a minha mente, né, para buscar outros livros relacionados à filosofia, como mudou a forma com que eu leio qualquer coisa, né? A partir do momento que a gente entende um pouco mais de filosofia e começa a ter esse pensamento crítico com relação às leituras. Então, foi um livro que não só ampliou o tipo de coisa que eu lia, mas também a forma como eu lia qualquer coisa. Derivado do Dia do Coringa e da minha busca por filosofia, eu tive uma fase amante de Nietzsche. Eu acho que eu li uns 6 livros do Nietzsche. Então, são livros super complexos, eu não sei dizer se na época eu entendi completamente. Então eu tive todo esse pessimismo e carreguei muito comigo. Então são livros que não conversam mais tanto comigo hoje, mas que certamente foram super importantes para formar muito da minha personalidade e também desse pensamento crítico da forma como eu interpreto as coisas. Muito disso veio dali. A última coisa que eu coloquei aqui na minha adolescência, né, nessa segunda parte, que já seria o início da vida adulta, foi Crime e Castigo, do Dostoiévski, que foi o primeiro livro russo que eu li. Eu acho que eu tinha uns 17 anos. Eu amo muito literatura russa e eu gosto muito desse tipo de história. E também foi um livro muito importante para mim, me marcou demais. Tanto por abrir aí esse horizonte para um tipo de literatura que eu vinha buscar muito dali pra frente,
mas também por marcar essa questão social num nível acima. Então eu acho que isso sempre esteve presente, né, nas minhas leituras desde criança, e Crime e Castigo trouxe toda essa reflexão existencialista a respeito disso, que eu gosto demais. E eu preciso reler Crime e Castigo porque já tem uns 10 anos que eu li. E apesar de eu ter lido várias outras coisas do Dostoiévski, eu acho que minha experiência relendo Crime e Castigo vai ser sensacional. E foi mais ou menos isso, eu espero que não tenha ficado tão confuso. Eu fiz uma linha do tempo, né, considerando que eu fui começando a ler, mas o fato é que essas coisas foram lidas bem misturada até que eu comecei a me aprofundar mais nos clássicos. Então, depois de ter lido Crime e Castigo, eu ainda lia fantasia. Então eu vou citar aqui o Nome do Vento, né? A série do Nome do Vento, que inclusive não acabou ainda. Ele não lançou o terceiro livro, e quando ele lançar, eu acho que eu vou ter que reler os outros, são calhamaços imensos. E o Enigma do Oito também, que é uma série que vai ter ali uma história relacionada com o xadrez do Carlos Magno, que é uma ficção histórica ao mesmo tempo que é fantasia. E, enfim, eu continuei lendo isso. Agora tem alguns anos que eu não leio, mas a fantasia foi presente por um bom tempo na minha vida. Eu também li Agatha Christie todo esse meio tempo, então não foram etapas separadas, não foi primeiro eu li mistério, depois eu li a fantasia, depois eu li uma coisa ou outra. Foram coisas que foram ampliando, né? Na verdade, cada coisa nova que eu descobria foi ampliando as coisas que eu lia. E na vida adulta que isso começou a ficar um pouco mais nítido, né? Eu comecei a delimitar um pouco mais e ler menos as coisas que já não tinham tanto interesse, que eu acho que é normal, né? A gente cresce e vai mudando de interesse. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui quais foram os livros que marcaram a adolescência de vocês, se vocês também liam esses mesmos livros de fantasia. A coleção Vagalume, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Me contem qual era a relação com os clássicos do colégio de vocês, quais foram os clássicos que vocês mais gostaram. E a partir do próximo vídeo, acho que vocês vão começar a se identificar mais, porque eu vou falar a respeito dos livros da minha vida adulta, né? E aí eu não vou mais trabalhar assim de uma forma muito linha do tempo, vai ser mais o que eu for lembrando de livros que me marcaram mesmo. Espero que vocês estejam gostando dessa série, que eu tô muito empolgada para continuar com ela, e a gente se vê no próximo vídeo.